pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o livro Razão e Sensibilidade, da Jane Austen. Esse livro foi lançado em 1811 no Reino Unido e é o primeiro livro publicado da autora. Nele, ela usa o pseudônimo A Lady para publicar ele no lugar do seu próprio nome. A história do livro se passa num momento contemporâneo à sua publicação, no período regencial. E nós temos ali relações sociais bem condizentes mesmo com o período. É interessante pensar nessa história porque ela tem personagens bem complexos. Todos eles personagens redondos, que sentem coisas bem profundas, que se modificam bastante ao longo da narrativa, que expõem seus pensamentos, que sentem, são felizes, se decepcionam. Enfim, a imensa maioria dos personagens consegue se colocar de formas bem diferentes durante toda a narrativa. Quero também ressaltar as personagens femininas, no caso, a Elinor e a Marianne, porque elas são bem complexas no sentido de precisarem tomar conta dos seus destinos. É claro que a história toda gira mais ou menos ali em torno das duas, um pouquinho também da mãe, de outras pessoas, mas o cerne mesmo da narrativa está em torno delas. E elas acabam sendo colocadas numa situação em que, sem o pai e sem o auxílio do meio-irmão que tinha ficado de ajudar elas, conforme prometeu para o pai antes da morte dele, elas ficam, as duas, a irmã mais nova delas e a mãe, praticamente sem rumo na vida. Para sorte delas, um parente da mãe se comove com a situação delas e consegue ajudar. Mas, no fim das contas, a casa principal da história, que é a casa delas e da mãe, se torna uma casa exclusivamente feminina. E elas acabam precisando tomar conta das próprias vidas, tanto no presente como pensando no seu futuro. Sim, eu vejo como será, disse Sir John. Eu vejo como será. A senhorita o seduzirá agora e nunca mais pensará no pobre Brandon. Essa é uma expressão, Sir John, disse Marianne, acalorada, que eu particularmente não gosto. Abomino toda frase cuja intenção é ser maliciosa. E seduzir um homem ou conquistá-lo são as mais odiosas de todas. A tendência delas é rude e tacanha. E se sua construção já foi considerada inteligente, o tempo há muito destruiu toda a sua engenhosidade. Sir John não entendeu muito bem essa reprovação, mas riu tão forte como se tivesse, e então respondeu: a senhorita vai conquistar muita coisa, ouso dizer, de uma maneira ou de outra. Pobre Brandon. Ele já está bastante apaixonado e vale muito a pena seduzi-lo, apesar dessa queda e dos tornozelos torcidos. E assim nós chegamos nas personagens principais do livro, a Elinor e a Marianne, que são duas irmãs que têm ali em torno de 17, 18, 19 anos e cujas características são efetivamente as que dão nome para o livro, sendo a razão a Elinor e a sensibilidade a Marianne. No caso da Elinor, ela era mais forte sozinha, e seu próprio bom senso a apoiava tão bem que sua firmeza permaneceu tão inabalável e sua aparência de alegria tão invariável quanto era possível com arrependimentos tão pungentes e tão recentes. Já Marianne correu para o quarto delas, onde, ao abrir a porta, viu Marianne esticada na cama, quase sufocada pelo sofrimento, uma carta na mão e 2 ou 3 outras caídas ao lado dela. E aqui a gente já tem uma ideia de como são essas duas irmãs. Elinor, que é a mais velha, é a irmã guiada pela razão, a que cumpre todas as funções sociais esperadas, a que é educada quando precisa, a que participa de alguma distração com convidados, a que tem uma conversa mais centrada, e ela que pensa sempre antes de fazer e que demonstra muito pouco os seus sentimentos. Elinor, a filha mais velha, cujo conselho foi tão eficaz, tinha uma capacidade de compreensão e uma serenidade de julgamento que a qualificavam. Embora tivesse apenas 19 anos, a ser escolhida a conselheira da mãe, e permitia que atuasse com frequência em benefício das 4, contra a impetuosidade da Sra. Dashwood, que em geral levava à imprudência. Ela possuía um coração excelente, era afetuosa e seus sentimentos eram fortes, mas sabia como governá-los. Era um conhecimento que a mãe ainda não havia aprendido e que uma das irmãs tinha resolvido nunca aprender. Já Marianne é a irmã da sensibilidade
Ela é sempre guiada pelo coração, age por impulso, pelos sentimentos mesmo. Ela expressa tudo o que sente, ela não tem filtros e não tem a menor intenção de fingir compostura no meio social. As habilidades de Marianne eram, em muitos aspectos, bastante iguais às de Eleanor. Ela era sensata e inteligente, mas ansiosa em tudo. Seus sofrimentos e suas alegrias não tinham moderação. Ela era generosa, amável e interessante. Era tudo, menos prudente. A semelhança entre ela e a mãe era muito grande. E assim, no decorrer de toda a história, as duas irmãs tanto se aproximam quanto se afastam. Nós percebemos entre elas uma ligação forte. No fim das contas, acaba toda a família indo morar num lugar mais rural, mais afastado, pelo que parece da história. E nesse lugar mais afastado, elas acabam ficando com poucas opções de companhia, o que faz as duas estarem muito mais próximas. Elas não parecem em nenhum momento brigar, elas não parecem ser o tipo de irmãs que brigam. Elas parecem ser o tipo de irmãs que são muito amigas. Mas como as duas têm personalidades muito diferentes, nós percebemos nelas também que elas têm alguma dificuldade para se entender nos momentos mais cruciais. As duas acabam passando por situações, digamos, difíceis muito parecidas, e cada uma lida de uma maneira completamente oposta. Não quer dizer que a Eleanor, por exemplo, não tenha sentimentos, só que ela transparece o que ela sente de uma maneira muito diferente. Também não quer dizer que a Marianne não pense antes de fazer, só que ela não costuma fazer isso. E ela passa a fazer isso quando percebe que a personalidade dela pode estar prejudicando, pode estar até entristecendo a mãe e a irmã. Eu gosto muito do crescimento das duas ao longo do livro, principalmente da Marianne, porque ela não deixa de ser quem ela é em nenhum momento, mas ela percebe que, tendo determinadas atitudes que não vão fazer dela uma pessoa mais triste, nem vão mudá-la, ela pode fazer outras pessoas felizes também, principalmente a Eleanor e a mãe. Da mesma forma, Eleanor vai percebendo que ela precisa confiar, principalmente a irmã e a mãe, o que ela sente, porque isso é da interação humana. E ela fica muito mais leve quando ela começa a fazer isso, quando ela começa a contar as coisas que acontecem com ela, como ela tá, o que ela tá sentindo. Eu fiquei bastante surpresa com esse romance porque, por ser um romance inicial da Jane Austen, eu não imaginei que ele fosse ser algo tão progressista, considerando ali o período regencial, quando ela escreve, que é um período essencialmente do romantismo, como a gente vai falar na cultura europeia, francesa, alemã, portuguesa, até brasileira. E no Reino Unido, muita coisa é muito próxima, mas também tem algumas que tem alguma variação. Mas esse período costuma ser bem abrangente. Esse período regencial, que é esse inicial do gótico, que é um período que todo mundo na literatura expressa os sofrimentos. Nós temos aqui nesse livro também esses sofrimentos, se nós pensarmos. Há características do gótico aqui também. Mas isso não é o central do livro. E o que poderia ser um livro talvez mais superficial, se nós lermos ele com a mentalidade da época, ele é um romance muito à frente do seu tempo. E se nós lermos mesmo com a mentalidade de hoje, há muito aqui que provam que Eleanor e Marianne, além da sua mãe, são pessoas que governam as próprias vidas numa sociedade em que homens fariam isso e não mulheres. Bom, pessoal, essa foi uma análise bem curtinha sobre o livro Razão e Sensibilidade da Jane Austen. Até os próximos vídeos!